Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos ao vivo na fanpage da Conecta, no YouTube e também no canal 8 da ADIL. Hoje nosso tema é Lei Geral de Proteção de Dados. O que você sabe sobre isso? Como esta lei vai impactar na pessoa jurídica e na pessoa física? Para falar sobre este assunto, nós recebemos os advogados Camila Salles e Fábio Ferreira. Bem-vindos ao nosso programa. Boa noite. Boa noite, obrigada. Este é um assunto que vem sendo comentado há muito tempo, pois a Lei 13.709 foi criada em 2018 e entrou em vigência em 15 de agosto de 2020. A Lei Geral de Proteção de Dados regulamenta o uso da informação pessoal nos meios físicos ou digitais realizados por pessoa física ou jurídica com o intuito do oferecimento de bens e serviços. Esta lei impacta no nosso dia a dia muito mais do que nós imaginamos e também apresenta desafios para que as pessoas jurídicas se adequem a ela. Camila, vamos começar pelo fato da lei ter sido criada em 2018 e entrar em vigência em 2020. Bom, boa noite a todos. Obrigada, Sônia, pelo convite para tratar desse assunto. O que acontece? As relações, né, as nossas relações foram mudando com o tempo. Né? Então, hoje, as nossas relações elas são digitais. Né? É como a gente se comunica com o mundo, com os familiares, com colegas e amigos. A partir dessa transformação, né, digital que fomos passando, algumas práticas foram sendo adotadas de forma mais nociva. Então, tanto campanhas de marketing nocivo, ou mesmo manipulação de opinião pública pelo uso de redes sociais, principalmente pelo uso de redes sociais, né? Então, essa legislação ela veio justamente para proteger a nossa personalidade, a privacidade, a nossa liberdade de expressão, né? Sem que a gente sofra essas intromissões, né? E acabem nos manipulando, literalmente nos manipulando ou mesmo invadindo a nossa privacidade. É um exemplo bem prático disso, né, Camila? São as questões do que nós buscamos na internet e, em sequência, nós somos invadidos, digamos assim, por ações de marketing justamente sobre o assunto que nós pesquisamos. Este é um exemplo do que acontece conosco nesse espaço virtual? Com certeza, Sônia. O que acontece hoje, pelo uso das redes sociais, do Google, né, Facebook, Instagram, enfim, né, os meios que estão à disposição, né, os nossos dados vão sendo coletados por inteligência artificial, né? Então, por exemplo, quando a gente faz uma pesquisa simples no Google, um preço de um produto, tu pode observar que quando tu abrir lá a tua página no Facebook, vai conter anúncios te trazendo aquele produto, né? Incentivando muitas vezes que tu adquira, inclusive, um item que não esteja na tua necessidade. É uma forma de manipulação, né? Exatamente, uma forma de manipulação. Eu acho que existem outros exemplos que a gente pode citar aí também, que são as famosas listas, né? Então, aquela ligação que tu recebe daquela empresa de prestação de serviços de assessoria de trânsito te dizendo que tua carteira foi cassada, né? Ou a oferta de crédito, né? Em virtude da tua aposentadoria, né? Enfim, a gente na verdade tem aí uma infinidade de exemplos que a gente não se dá conta que decorrem do vazamento e do compartilhamento indevido de dados. Esse exemplo que tu usaste, né, Fábio, nós comentamos antes do programa começar, que geralmente quem se aposenta acaba sabendo antes, pelas inúmeras ligações dos bancos oferecendo crédito consignado, do que da própria notificação oficial do INSS, né?
Quer dizer, isso é um vazamento de Sim. dados pessoais. E não só dessa forma é mal utilizado o compartilhamento de dados. A gente também citou na nossa conversa anterior sobre os exemplos das eleições, tanto a dos Estados Unidos de 2016 quanto a do Brasil de 2018, né? Onde o disparo de mensagens por WhatsApp, né? As famosas fake news, né? Então, essa manipulação toda é que vem a ser regulada pela Lei Geral de Proteção de Dados, porque virou uma terra sem lei, né? Todo mundo também já deve ter ouvido falar da Deep Web, né? Que é onde se faz inúmeros negócios escusos ou ilícitos, né? Sem controle. Então, no mundo real, a lei veio para regular essas relações, mas especialmente para tratar da proteção da pessoa, a proteção da personalidade, da individualidade, né? Da condição do indivíduo. Lembramos que estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar. Camila, como a pessoa física e a pessoa jurídica deve agir, tanto para ter informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e também como se adequar a esta lei? Bom, tem dois aspectos, por exemplo. A pessoa física, ela tem o aspecto de ser o titular dos dados, né? Então, é como cada um de nós vai se utilizar dessa legislação para se proteger, né? E tem a pessoa física que utiliza dados pessoais para sua atividade, né? Não se trata apenas de uma empresa, né? Não precisa ter uma pessoa jurídica para ter uma atividade comercial, mercantil. Pode ser uma pessoa física também que utiliza os dados. Então, a lei, em termos de deveres, ela é direcionada tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, desde que ela utilize dados pessoais com essa finalidade de oferecer bens ou serviços. E a pessoa física, todos nós, devemos ser sabedores dos nossos direitos para justamente a gente poder exigir que quem lida e trate nossos dados o faça de forma correta e com o nosso consentimento. E como é que nós podemos... Vamos citar um exemplo prático, né? Eu tenho uma conta no meu banco e lá consta meu endereço, o número do meu telefone, a minha renda mensal. Como eu vou saber se meus dados estão protegidos? Tudo começa a partir da promulgação da lei, da vigência da lei, através de toda uma estruturação que a lei vai exigir. São adequações, né? Adequações de rotinas e procedimentos de compartilhamento de dados. Vamos imaginar, chegar no seu local de trabalho e colocar uma pendrive no seu computador e de lá, ou passar para dentro do computador dados ou de lá tirar dados, né? Esse tipo de rotina vai ter que ser monitorado. Os documentos, contrato de trabalho, contrato de prestação de serviço, toda a gama de documentos físicos ou digitais que são necessários para essas relações profissionais vão ter que ser adequados justamente para fazer o consentimento, né? A pessoa ela vai autorizar que os seus dados sejam utilizados para determinado fim ou não, né? Então isso vai acontecer tanto na escola quanto no banco, como tu usou o exemplo, como no teu clube, né? Então sempre que tu tiver uma relação onde tu tiver que fazer um cadastro, onde tu precisar deixar uma foto, onde a placa do carro, né? E outras opções mais sensíveis, né, Camila? Religião, raça, credo, opção sexual, tudo isso que tiver essa natureza de informação sobre o indivíduo vai ter que passar pelo tratamento da lei. E a lei vai exigir procedimentos rígidos e específicos, né, para que isso ocorra. E nós contamos com participações no YouTube. Lembrando, estamos no Facebook, no canal 8 da Dilnet e no YouTube. A Laura Derengoski Moraes escreveu: tema importantíssimo e necessário. A LGPD é do interesse geral. Todas e todas deveriam conhecê-la. Parabéns, equipe, pelo programa. Agradecemos, Laura, a tua participação
E eu repito, estamos ao vivo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, por favor, participem. Camila, o Fábio falou em adequações, né? Exato. Como as empresas ou instituições, ou até mesmo pessoas físicas, como tu disseste, né, vão se adequar a isso e qual é o prazo para isso? Bom, isso vai depender, né, da complexidade da pessoa que trata os dados. Se é uma corporação, né, uma pessoa jurídica, isso demanda, né, a participação de diversas pessoas, demanda também uma tomada de decisão da gestão, da organização, para que ela aceite essa legislação, né, e assuma um traço evolutivo. Né, que hoje, no mercado, e também dos motivos da nossa legislação, né, que veio também impulsionada pela legislação europeia, é justamente as relações comerciais. Né? Então, a empresa que ou precisa manter comércio, né, vínculo com empresas, com multinacionais, empresas que têm vínculos com bancos, com financeiras, elas já têm que estar de acordo com a legislação, com a LGPD, mas também com a GDPR, tá? Que é a Lei Geral da União Europeia. Cada empresa vai exigir um programa de adequação, que nós chamamos. Depende do tamanho dela, da atividade, da estrutura, o que ela explora, se ela tem e-commerce, se ela tem site, se ela tem redes sociais, se ela faz uso de captação de dados nas redes, que são os famosos cookies. Né? Hoje, qualquer página da internet que tu fores abrir, tu pode observar que aparece aquela observação ali no canto inferior, né? Cookies. Né? Ou leia sobre os nossos cookies. Isso nos sites, né, Camila? Exatamente. Né? Ou, para você continuar a navegação, tem que aceitar nossos cookies. E os cookies nada mais são do que gatilhos que captam justamente a nossa movimentação nas redes e, a partir daí, são coletados esses dados, né? Que tem geolocalização, aí... Ou eu também percebo, por exemplo, em caso de busca em sites, para melhor acessar esse site, ative a sua localização, né? Isso é uma forma de captar os meus dados, no caso. Exatamente. Né? Os dados da geolocalização. Eu acho que também há uma mensagem que diga aceite ou libere os cookies, né? Sim. Então, isso é a partir daí é que a gente é monitorado. E o problema é que tem, em alguns casos, poucos pelo menos que eu presenciei por experiência própria, é que se tu não aceitar, como a Camila colocou, que tem o aceito e o não aceito... Tu não tem liberado... tu não tem liberado o conteúdo daquele site. Pode isso? Pode isso, Arnaldo? Na verdade, é uma condição imposta, né? Não é uma questão de... tu quer ter acesso a esse conteúdo, bom, então eu preciso que tu contribua comigo, me dando acesso às tuas informações pessoais. O que não pode, Sônia, é que isso seja abusivo. Porque uma coisa que é importante, assim, que as pessoas saibam, e principalmente as organizações que precisam dos dados, né? Hoje, os dados pessoais, eles são o maior ativo de uma empresa, né? Então, é importante que saibam que a lei ela não veio para restringir de forma agressiva a atuação das empresas. Ela veio para regulamentar e também para valorizar aquelas empresas que estão caminhando de acordo com os valores sociais. Sim. Né? A gente vem num caminho, num crescimento no próximo processo legislativo, né, que nós tivemos a Declaração dos Direitos Humanos, aqui no Brasil a nossa Constituição, aí depois da Constituição temos um Código do Consumidor, depois disso outros fatos, né, geraram outras legislações mais específicas, que são o Marco Civil da Internet, que é direcionado aos provedores, a como essas empresas que trabalham, né, com o sistema de internet atuam na transmissão, na proteção dos dados que são coletados nas redes. Depois disso, temos a lei da Carolina Dickmann, né, que eu acho que a gente já mencionou aqui, né, com relação à invasão da nossa privacidade e nossa exposição, né, nas redes sociais. E, por fim, agora temos uma legislação
específica, né, Pra isso. que vai abranger tudo. Então, não é só uma relação de consumo, né? Qualquer relação, havendo dados pessoais, havendo tratamento de dados pessoais, as obrigações previstas na lei serão exigidas. Aí tu me perguntaste assim, o que precisa para implantar, para me adequar? Sim. Um programa, tá? Esse programa, ele vai variar dependendo do tamanho da corporação ou do que a pessoa física, se for o caso, faz. Tem empresas que nós levamos 6 meses, 8, 9, 12 meses para cumprir. Por quê? A lei, ela tem 2 traços bem claros, assim, muitos aspectos jurídicos e muitos aspectos de tecnologia. Mas, para que uma implantação seja bem sucedida, é preciso que tenha uma equipe multidisciplinar fazendo isso. Então, para que a gente possa fazer a implantação, nós incluímos profissionais da área jurídica, incluímos profissionais da área de tecnologia, da área de segurança, da área de gestão de pessoas, gestão de projetos, de serviços de marketing, né? E todo esse processo que inclui treinamentos, né, que inclusive é uma obrigação expressa da legislação, que as empresas promovam treinamentos internos para que os trabalhadores adquiram a cultura da proteção, a documentação, né, que tem que ser totalmente revisada ou reformulada, a documentação que já existe. Contrato de trabalho, contrato com terceiro, contrato com fornecedor. Por exemplo, tens uma empresa de TI, que assessora a tua empresa. Aquela empresa de TI, ela acessa todos os teus dados. Ela tem absolutamente todas as senhas. Sim. E dependendo da atividade que tu executa, tu ainda está lidando com dados sensíveis. Sim. Que é uma outra categoria de dados. Então, vamos explicar o que são dados sensíveis, Camila. Dados sensíveis são relacionados à saúde, etnia, religião, opinião política, associação sindical, qualquer dado que possa gerar algum tipo de discriminação. Né? Então, são exemplos. Sim. Mas qualquer dado que possa te gerar uma situação de discriminação é considerado um dado sensível. Nós estamos ao vivo no Facebook, no canal 8 da Adilnet e também no YouTube. E nós contamos com várias participações. Do YouTube vem a pergunta do Emílio Dutra, Fábio, no RH das empresas. Qual o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados? Total. Vai haver, como eu disse antes, e a Camila também referiu, a necessidade de alteração de todos os contratos de trabalho. Não existe documento do RH, desde a ficha de admissão, né? Inclusive nós tivemos um exemplo bem específico sobre isso. Recebemos uma ficha de admissão lá no nosso escritório e ao final, depois de todo aquele catálogo, eram 2 folhas para serem preenchidas, estava lá: eu declaro que através desta estou de acordo com o que diz a lei número 13.000, não estava adequada, né? E as pessoas têm que ter cuidado, porque a internet hoje está sofrendo um bombardeio de ofertas referentes à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Do tipo, compre estes 5 documentos por R$ 99,90, né? Mas o que importa vai ser a mudança da cultura. Vai ser a implementação e não apenas o documento. O documento por si só, ele não vai, se mal aplicado, ele não vai trazer efeito nenhum. Então, além da mudança da documentação, das rotinas do RH, também vai ser necessário treinamento dos funcionários do RH para tratar. Imagina só o mundo de informações que os recursos humanos têm de dados sensíveis, propriamente sensíveis, né? Filiação, raça, credo, cor, número de filhos, se é casado, se é solteiro, se é separado, se está doente, se não foi, se gozou de benefício previdenciário ou não gozou, né? Então, a gente sabe que os recursos humanos das empresas, as empresas de contabilidade, né, especialmente, são os mais atingidos. Por quê? Porque, na verdade, direcionam toda essa informação,
né? Da mesma forma que as empresas que trabalham com o e-commerce vão precisar, porque compartilham dados, né? As empresas de recursos humanos recebem um mundo de informação. Sobre o e-commerce, nós temos uma pergunta específica para isso, mas vai ficar depois dos comerciais. E desde já, eu agradeço parte dos nossos patrocinadores, sem os quais não seria possível estarmos aqui. Então, um agradecimento especial à Fração Odontologia, às lojas Zip e à loja Brilho da Lua, que me vestem e me calçam em todos os entrevistas. Nós contamos com a participação de vocês, mas já voltamos. Fração Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Fração Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. Às vezes, as pessoas me perguntam como eu cheguei aqui em tão pouco tempo. E a resposta que eu dou é sempre a mesma. Eu não me permitia mais perder nenhum tempo. Eu usei cada segundo e cada minuto para buscar a melhor versão de mim mesma. Sejam bem-vindos à Thaís Santa Rosa, Clínica de Micropigmentação e Estética. Hello! Bonjour! Olá! Tchau! Como é gostoso e importante ter essa vivência! Na Prime Language, o ensino é preparado e adaptado a quaisquer surpresas da vida. Esteja preparado para mudanças, esteja pronto para brilhar. Prime Language, há 30 anos fazendo parte de histórias de sucesso. Sofisticação, glamour e muita beleza você encontra na Brilho da Lua. Seus acessórios e calçados fazem seu look brilhar. Estamos esperando você. Brilho da Lua. Músicas, convidados e bom humor. Benais, toda quinta na Conecta Mais. Maite Busato, fisioterapeuta dermatofuncional. Atua na área de estética avançada, pré e pós-operatório. Drenagem linfática. Permita um tempo para relaxar e deixe alguém cuidar de você. Maite Busato, fisioterapeuta dermatofuncional. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Laboratório Multiexames. Nossa missão é fazer você se sentir confortável, tranquilo e também entregar exames de forma eficiente e resultados precisos. Atendemos coletas agendadas aos sábados e a domicílio. Laboratório Multiexames. Nossa prioridade é você.
carro novo de novo. A rede de supermercados Porta vai sortear um carro novo. A campanha Supermercados Porta Super Prêmios para você está aí. Participe! A cada R$100 em compras, troque por um cupom, responda a pergunta e concorra a um carro 0 km e a Vale Compras. Confira o regulamento. 3 endereços em Nova Prata, no centro e bairro São Cristóvão. Supermercados Porta, super prêmios para você. Tem um carro novo que pode ser seu. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Colega do TI. Estamos de volta e contamos com a participação de várias pessoas, tanto no Facebook quanto no YouTube. Portanto, participem vocês também. Ainda quero agradecer mais alguns patrocinadores, a Thaís Santa Rosa, a Prime Linguas e a Maitê Busato, Dermatologia Dermatofuncional. Bom, a Camila quer complementar a questão que foi colocada para o Fábio sobre as empresas de RH. Depois eu volto com o e-commerce com o Fábio. Camila? Bom, uma questão, assim, como puxando já o gancho do Fábio, o setor de RH da empresa, ele centraliza as atividades, centraliza o capital humano da empresa. A partir disso, ele vai ser, possivelmente, um responsável neste processo, neste programa de implementação. Seja na adequação da documentação, né? Seja na adequação dos processos internos, porque daí, dependendo da estrutura da empresa, ela pode ter departamentos de gestão de projetos ou não, né? E também do trabalho da própria cultura da empresa, né? Para que todo projeto de implementação seja bem sucedido. Não adianta nada a empresa elaborar políticas de privacidade, regulamentos internos, alterar os contratos e, de fato, não implementar aquilo dentro da corporação. Né? É interessante o papel do gestor de RH neste processo. Ele é essencial para que todo o programa de implementação seja bem sucedido. Outra questão, né? Ele vai ter que ter uma caminhada conjunta com o departamento de tecnologia, ou departamento de segurança da informação, tem políticas de privacidade internas, tem políticas de senhas, tem autorização de uso de imagem, enfim. É uma gama de documentação e processos que vai incluir especificamente este setor. Já estou sentindo que nós não vamos ter tempo suficiente nesse programa para abordar tudo que nós precisamos. Fábio, a Cíntia Betil escreveu, isto vai complicar as vendas, as compras, aliás, via internet, por exemplo, de pequenas empresas? E ela também escreveu parabéns pela escolha do tema e dos profissionais a debatê-lo. Não só as grandes empresas, mas também as empresas de pequeno porte que comercializarem pela internet também vão ter que se adequar. Complicar, eu acho que não, pelo contrário. Eu acho que isso tudo vem a facilitar o comércio através da internet. Eu acho que o telespectador e as pessoas que têm dúvidas sobre isso, elas podiam fazer uma comparação com o que aconteceu há 20 anos atrás com as indústrias através das ISO. Né? ISO, começou com a ISO 9000, agora já está na ISO 27000, acho que é isso? Já passou. Né? Não sei. Quer dizer, de uma certa forma, a certificação da Lei Geral de Proteção de Dados vai corresponder
as nossas antigas Exatamente. Só que aquilo que a gente teve na indústria, agora nós temos na questão da prestação de serviços e especialmente vinculada à internet e à transmissão de dados. Até porque a Lei Geral de Proteção de Dados não trata apenas de internet. O compartilhamento de documentos físicos também está abrangido pela legislação. Então, se tu tiver uma ficha de candidato à vaga de emprego que for preenchida a caneta, aquele documento não pode ser descartado simplesmente. Tu não pode, esse candidato não me interessa, vou botar o currículo dele no lixo. Não. Se tu não tiver uma rotina, não tiver um procedimento, não tiver uma forma de fazer isso, a empresa que não fizer, que não se adequar, também poderá ser punida. E o controle da pessoa física. Vou usar o meu exemplo novamente. Eu tenho conta em 2 bancos, os 2 bancos têm o meu cadastro, obviamente, com as informações, né? Para eu ter certeza que os meus dados estão preservados nos bancos, no meu escritório de contabilidade, na editora que eu assino jornal, na editora que eu assino revista. As pessoas não estão entendendo a dimensão da lei. Todas essas empresas que se relacionam contigo vão ter que te procurar e vão ter que pedir a tua autorização para poder fazer determinado uso dos teus dados. Então, o teu banco, os teus 2 bancos, cada um deles, certamente vai vir com algum tipo de procedimento, né, fazendo com que tu venha autorizar, concordar, discordar, ou seja, ele vai elaborar um sistema que hoje a gente não conhece, quando a gente trata dessas questões da implantação da Lei Geral de Proteção de Dados nas empresas, cada empresa, a gente tem que adequar um sistema, tem que adequar uma rotina, é pegar a legislação, entender quais são os processos que ela protege e aí verificar a realidade da empresa e ver se ela tem condições de atender, né? Nós verificamos fragilidades. Tem empresas que estão mais frágeis no ATI, tem empresas mais frágeis no jurídico, tem empresas mais frágeis nas rotinas, nas pessoas. Então, tu tem que fazer uma análise. Cada situação, cada empresa vai ter a sua cultura particular que vai precisar ser adequada à legislação. Exatamente. E outra questão assim que é importante, o objetivo da legislação para o titular, né, para nós, é trazer transparência aos processos. Eu tenho uma relação com o banco, ok. O que ele vai fazer com meus dados? Exatamente. Bom, ele vai utilizar para a relação que a gente mantém, né? Ou ele vai me oferecer serviços extras, consórcios, planos de capitalização, enfim. Eu quero receber estas ofertas. Eu só vou receber se eu declarar que eu aceito receber essas ofertas. E o mais importante é, ele também não vai poder vender estes dados, compartilhar esses dados, como hoje acontece de uma forma muito sem critério, né? Uma forma muito indiscriminada, né? Nós temos a participação do Júlio Medeiros Fleck. Os prestadores de serviço também são responsáveis pelos dados dos seus clientes. Ali nós incluímos nos prestadores de serviço médicos, dentistas. A área da saúde, Sônia, especialmente todos os profissionais que atuam na área da saúde, eles trabalham com dados sensíveis. E o cuidado com esses dados são diferenciados na própria legislação. Tá? De modo geral, toda empresa, organização, ou mesmo o médico, a pessoa física que presta serviço, né? Se tem MEI ou não tem MEI, enfim, mas ele presta um serviço. Sim, é um prestador de né? serviço. Ele recebe, ele tem os dados do paciente, tem uma ficha, um prontuário médico, ele tem exames de imagem. Ele tem responsabilidade, né, com relação aos dados desse paciente e ele tem que se adequar tal como uma empresa. Claro, resguardadas as devidas proporções, né, de uma organização. Porque algumas informações também são essenciais no caso desta prestação de serviço. Não, com certeza. Um dos princípios da lei é a finalidade. Então, assim, se eu estou coletando aquele dado, armazenando, porque eu tenho uma finalidade específica, preciso dele para executar o meu serviço, está tudo ok. Né? Então, quais são os outros cuidados que eu vou ter que ter? Bom,
quem acessa dentro da minha empresa, se esse dado ele é armazenado na nuvem, se ele é armazenado num servidor, se ele é impresso e guardado em um arquivo. Esses cuidados, esse profissional também vai ter que ter. Né? E todas as empresas, ou mesmo pessoas físicas, elas vão ter que ter um encarregado de dados. Né? Que daí fazendo o link à pergunta anterior. Como é que eu vou me proteger, como é que eu vou buscar saber, né, dos meus direitos? Um dos direitos previstos titular é justamente a informação, né, sobre os teus dados. Saber onde eles estão armazenados, quem acessa. Né? Então, cada empresa ela vai ter que ter um encarregado de dados e ela vai ter que divulgar este encarregado de dados. Então, se tu entrar no site, algumas instituições já estão adaptadas, alguns hospitais principalmente, porque justamente lidam com dados sensíveis, tu já vai identificar lá. Entre em contato, né? Se tu tiveres dúvida, entre em contato com o nosso encarregado de dados, pelo e-mail tal ou pelo telefone tal. Por este contato, a pessoa sim vai buscar saber, né, e ter um entendimento o que aquela instituição ou aquela pessoa está fazendo com seus dados. É por aí que se começa a busca, né, para se perfectibilizar esse direito. Quer dizer, independente do porte, independente da área, vai ter que apresentar a pessoa responsável. Nem que seja uma única pessoa. Pelo uso dos teus dados. Exatamente, nem que seja uma única pessoa nossos dados. Que atue naquela clínica, por exemplo. Uma clínica odontológica, tem o dentista, a recepcionista, ele vai ser o encarregado de dados. Né? Ele vai ser o profissional responsável por esta guarda, por este compartilhamento, por este compromisso com a sociedade. Porque a lei, ela traz isso, é um compromisso com a sociedade. E a empresa que passa a aderir esse compromisso é como um ISO, é como um selo de sustentabilidade, é uma empresa que ela está num outro nível de concorrência. E faz com que também elimine aos poucos essas outras empresas que adotam práticas nocivas. Que vendem as informações dos seus clientes. Resumindo, é isso. Ou que não se adequam, né? Essa questão é muito importante, a questão competitiva. A partir do momento em que a empresa estiver adequada, ela vai realmente se destacar no mercado, porque ela vai tratar com outras empresas que também vão estar adequadas. Um exemplo muito importante que a gente teve esses tempos atrás foi um contrato de RFP, é uma concorrência, né, com o Facebook. O Facebook veio captar um serviço de empresas brasileiras e ele tinha como principal exigência as informações de como é que os dados eram tratados. Ou seja, se tu não tivesse adequado, tu não tivesse num processo de adequação, tu não tivesse informação de como é que esses dados eram tratados, tu tá fora da concorrência. Tu não consegue negociar, né? Até, um dado curioso, a origem do início, lá em 2018, da Lei Geral de Proteção de Dados aqui no país, foi justamente a necessidade de uma concorrência externa poder ser executada com empresas brasileiras, porque as empresas brasileiras estavam alheias, estavam apartadas do negócio, não iam poder negociar com empresas europeias, porque não tinham uma política de tratamento de dados. É uma exigência do mercado já, né? Exato. Bom, o que vai acontecer com as empresas que não se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados? Nós vamos saber no próximo bloco. Já voltamos. Carro novo de novo! A rede de supermercados Porta vai sortear um carro novo. A campanha Supermercados Porta Super Prêmios para você está aí. Participe! A cada R$100 em compras, troque por um cupom, responda a pergunta e concorra a um carro 0 km e a Vale Compras. Confira o regulamento. 3 endereços em Nova Prata, no centro e bairro São Cristóvão. Supermercados Porta, super prêmios para você. Tem um carro novo que pode ser seu. Laboratório Multiexames. Nossa missão é fazer você se sentir confortável, tranquilo e também entregar exames de forma eficiente e resultados precisos. Atendemos coletas agendadas aos sábados e a domicílio. Laboratório Multiexames. Nossa prioridade é você.
O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Maite Busato, fisioterapeuta dermatofuncional. Atua na área de estética avançada, pré e pós-operatório. Drenagem linfática. Permita um tempo para relaxar e deixe alguém cuidar de você. Maite Busato, fisioterapeuta dermatofuncional. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Frasson Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. Hello! Bonjour! Olá! Tchau! Como é gostoso e importante ter essa vivência. Na Prime Language, o ensino é preparado e adaptado a quaisquer surpresas da vida. Esteja preparado para mudanças, esteja pronto para brilhar. Prime Language. Há 30 anos fazendo parte de histórias de sucesso. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Às vezes, as pessoas me perguntam como eu cheguei aqui em tão pouco tempo. E a resposta que eu dou é sempre a mesma. Eu não me permitia mais perder nenhum tempo. Eu usei cada segundo e cada minuto para buscar a melhor versão de mim mesma. Sejam bem-vindos à Thaís Santa Rosa, Clínica de Micropigmentação e Estética. Sofisticação, glamour e muita beleza. Você encontra na Brilho da Lua. Seus acessórios e calçados fazem seu look brilhar. Estamos esperando você. Brilho da Lua. Voltamos para o nosso último bloco. E eu agradeço a mais patrocinadores do Entrevistas. A Adil, o Laboratório Multiexames, o Supermercado Porta e o Espanhol Materiais de Construção. Com a pergunta do Altair Minosso, nós vamos para um questionamento muito interessante. Muito boa escolha do tema. E ele questiona: Fábio, existe risco de deixar para realizar a implantação mais próxima ao prazo legal? As multas são elevadas? Bom, então, quais são as penalidades para as empresas e instituições? E, afinal,
Eu acho que antes a gente responde para ele... Os que não se adequaram. A questão do prazo. Sim, é arriscado por quê? Porque, na verdade, conforme o tipo de serviço que a empresa vier a contratar para fazer isso, seja também realizando isso de forma interna, com o treinamento dos seus, ou contratando alguém para fazer isso, né? A lei foi promulgada agora no mês de setembro? Outubro? Setembro, entrou né? em vigência. Entrou em vigência em setembro. Agosto. Isso, agosto. Então, nós temos 12 meses, né, para, a partir daí, as punições começarem a ocorrer, através da Agência Nacional de Proteção de Dados, que vai fazer isso através de fiscais próprios contratados ou através de empresas que forem capacitadas e habilitadas para fazer auditorias. Né? Então, é óbvio, o quanto antes a empresa tiver por dentro das suas rotinas, e não se esqueçam, né? Documentação, rotina, treinamento. Então, isso não acontece de uma hora para outra, não se faz em um mês, não se faz em 2, é alguma coisa que demora algum tempo até que se possa certificar, que se possa entender que a empresa realmente está cumprindo todas as exigências em todos os cenários possíveis. A garantia da empresa é a certificação. Ela tem que buscar esse tipo de entendimento, né? Ainda hoje não existe, na verdade, uma espécie de homologação que eu acredito que com o funcionamento da própria agência vai surgir, né? Assim como também, agora falando de penalidades, vão existir listas daquelas empresas que não cumprem. Então, quais são os tipos de punição? É a punição pecuniária, que vai de 2% até 50 milhões, o limite teto por ato praticado, né? Ato de vazamento, acho que é isso, né? 2% do faturamento até 50 milhões por infração. Né? Num segundo momento, ela pode, de repente, entrar numa lista negra, como se fosse um cadastro de inadimplentes, né? Em relação às questões referentes à lei. E, por fim, pode haver o cancelamento, se eu posso chamar assim? Na verdade, ela vem de uma forma gradativa, né? Então, começa com uma advertência. Isso. Depois da advertência, pode ter a aplicação de multa. Depois a suspensão, né, da utilização da tua base de dados e a eliminação da tua base de dados, né? Ou seja, a empresa que realmente não encarar essa legislação de uma forma séria como exige, ela pode correr o risco simplesmente de ter um delete na sua base de dados. O que é um prejuízo muito maior do que uma multa de 10 mil ou mesmo de 1 milhão, dependendo da empresa, do impacto. Eu acho que era importante, de repente, ilustrar o que se poderia, como é que nós podemos tratar sobre o que é cancelamento e o que é eliminação. Isso vinculado ao CNPJ ou CPF daquela pessoa que está sendo fiscalizada, né? Imaginem, de repente, tu não poder vender através do teu banco de dados. Tu tem um e-commerce, né? Tu não cumpriu a lei. E aí chega num determinado momento, porque fiscalizado foi e não cumpriu, né? Tu não vai poder utilizar a tua base de dados para vender. Sim, quer dizer, tu não vai mais conseguir te manter. Tá engessado. Nós contamos também com a participação do Rafael Minosso Dallagnol. Parabéns pela abordagem do tema. Camila, o nosso tempo está, infelizmente, voando, né? Então, bem prática e objetiva. O que é que as empresas, as pessoas que lidam com dados precisam fazer para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, a primeira coisa, então, é eleger dentro da sua empresa ou, naqueles casos de ser uma pessoa, né, um encarregado de proteção de dados. A partir disso, né, a lei estabelece uma série de passos e requisitos para que a empresa se considere adequada. Né? Nós fazemos a indicação, claro, a empresa vai precisar consultar possivelmente uma assessoria jurídica, sim, uma empresa de tecnologia, sim, profissionais da área de segurança da informação, sim. E o ideal é que toda essa gama profissional esteja trabalhando junta, né? O que acontece, embora a legislação ela traga esse viés muito jurídico às vezes e muito TI às vezes, o que a gente percebeu isso, nós mesmos trabalhando, estudando e nos certificando a essa legislação, é que não poderíamos oferecer,
né, ou nos comprometer a adequar uma empresa sem que outros profissionais participassem desse processo. Por isso que nós chamamos de um programa, porque vai depender da análise, né, que no nosso caso, né, nós fazemos uma análise da empresa, nós verificamos a maturidade dela em relação à legislação, emitimos um laudo, bom, a partir daí ela vai identificar quais são as suas fragilidades. Identificando as suas fragilidades, aí ela vai poder trabalhar com os profissionais, né, ou em separado, ou numa assessoria conjunta, aí depende da opção de cada empresa. O que a gente não recomenda é assim, comprar os pacotinhos da internet, compre que custa 4 99,90 documentos e fique adequado à LGPD, porque isso realmente não vai trazer nenhum tipo de garantia, não vai fazer adequação, e realmente é preciso um olhar mais macro para todo esse processo. Bom, Fábio, vocês estão oferecendo, né? Sim, agora nos próximos dias eu acredito que a gente vai conseguir apresentar, através dos meios que a gente comumente utiliza, uma nova parceria, certo? Justamente para apresentar na região este procedimento, esse processo. A gente em breve vai ter novidades aí, todo mundo vai ficar sabendo. Camila, como finalizando o programa, sugestões importantíssimas para todos nós, né? Na verdade, envolvidos na Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, para quem precisa trabalhar com dados, que é o nosso caso, inclusive, né? É preciso correr para se inteirar da legislação, consultar profissionais, iniciar o processo de adequação dentro da sua empresa, do seu negócio, para justamente não chegar lá um mês antes das punições começarem a ser aplicadas e correr o risco de sofrer um prejuízo, né? Seja ele com uma punição assim de bloqueio de dados ou eliminação, ou realmente uma multa, que é o que pesa, né? E são multas bem pesadas mesmo, né? Precisamos correr, né? Não dá para simplesmente deixar para a última hora, né? Como algumas pessoas, inclusive, têm que se comportado, não, é só uma lei, não vai pegar, não. Ou depois eu vejo, quando a lei... chega lá... Não. Não vai esperar para agosto de 2021. Né? Né? Ouvi esses dias, não, o que pega é gripe. A lei não pega, ela já está vigente, ela teve a sua vigência antecipada por conta da pandemia. Porque na pandemia, todas as nossas relações virtuais se intensificaram. E houve a necessidade, então, de que essa lei passasse a viger, sim, com este prazo de adequação, mas que as pessoas tenham essa consciência de que este é o futuro, e a empresa ou a pessoa que não estiver engajada com este valor, que é a proteção da personalidade, da privacidade do próximo, vai estar fora do mercado. E eu acho uma outra coisa importante destacar, a gente está muito acostumado, pelo menos é uma cultura nacional, de lá na hora a gente resolve, lá na hora a gente vai ver, ou de repente até está contando com um adiamento, né? Não, as exigências vão ser adiadas para mais não sei quanto tempo. Não contem com isso. Não, o que a gente especula por aí é que não vai haver adiamento e que quando a fiscalização começar ela vai ser bem severa. Bom, então lembrem do conselho da Camila, corram, né? É uma lei que veio para nos proteger e de certa forma proteger as empresas e as pessoas que lidam com o banco de dados. Nós agradecemos imensamente aos nossos convidados, a Camila e o Fábio, aos nossos patrocinadores e a vocês que nos acompanharam. Lembrando que a Conecta está na fanpage, no Facebook, no YouTube e no canal 8 da Dilnet. Eu encontro vocês na próxima segunda-feira, às 21 horas, como sempre. Até lá!